sejam muito bem-vindas. Agora temos só meninas por aqui, por enquanto. Então, sejam muito bem-vindas ou muito bem-vindos para quem chegar depois ao encontro semanal nosso número 5. Essa é uma aula que acontece toda terça-feira, às 14 horas, no Google Meet, e ela é feita para líderes hoteleiros que querem transformar suas equipes em equipes engajadas, que tenham um turnover baixo e que consigam fidelizar os seus hóspedes, tá? É para isso que a gente está aqui e a gente se encontra toda terça-feira. Eu vou começar me apresentando para vocês que não me conhecem ainda. O meu nome é Maíra Tomé. Eu sou fundadora da My Hotels Academy, sou especialista em liderança e gestão de pessoas, e gestão de equipes. Eu tenho uma trajetória de mais de 15 anos dentro da hotelaria de luxo, todos os hotéis que eu passei. Passei por grandes marcas como Ritz-Carlton, Four Seasons, o Trump Hotels, o Copacabana Palace, o Sofitel. Dentro do Copacabana Palace eu fui reconhecida como terceira melhor líder pelo Great Place to Work, e fui reconhecida justamente por isso, né, por ter equipes, por conseguir formar equipes engajadas e que fidelizam os hóspedes, né? A gente teve um NPS muito alto durante o período que eu gerenciei no Copa, então isso foi um motivo de grande reconhecimento e é muito dessa bagagem que eu quero trazer aqui para vocês. Então, eu montei um braço da minha empresa, que inicialmente ela existe para atender a todos os tipos de empresas. Então, eu tenho empresas que são redes de farmácia, de shoppings, etc. Então, grandes empresas no Brasil. E aí, esse projeto, como eu estava falando para vocês, é um projeto recente em que eu decidi criar um braço da minha empresa especificamente para atender hotéis. E por que isso? Porque eu tenho uma bagagem enorme dentro da hotelaria e é um público que eu conheço de uma forma muito específica, né? Fez parte da minha história e de todo o meu trajeto aí corporativo por muitos anos, da minha formação também. Eu também sou formada em gestão hoteleira pela Le Roche, que é a segunda melhor faculdade de gestão hoteleira no mundo. Então, eu quero trazer essa bagagem, não só levar para dentro de empresas, mas para dentro especificamente aqui nesse projeto, para dentro de hotéis e pousadas, que eu acho que eu consigo colaborar para que vocês tenham, no final das contas, equipes mais engajadas e consigam fidelizar mais os hóspedes de vocês, tá? Então, esse é o objetivo aqui do nosso projeto. E na aula de hoje, especificamente, eu quero ensinar vocês como transformar um atendimento que é comum numa experiência inesquecível, usando um método que eu criei, que chama SOBAC, que é uma técnica prática para você conseguir criar esses momentos uau com os hóspedes, que tem o objetivo, basicamente, de fidelização, né? Que é o que a gente quer. Eu lembro muito disso no Copacabana Palace, em que a questão da gente se esforçar para fidelizar os hóspedes garantia muito uma saúde financeira para o hotel muito tranquila. Mais de 50% dos nossos hóspedes eram hóspedes habituais, né? Parece que não, que as pessoas vêm para o Copacabana Palace que troca muito, que vem muita gente de fora, mas mais de 50% eram hóspedes habituais diariamente. Então, é muito, né? E durante anos, porque deixa eu contar para vocês um pouquinho de como que surgiu, né, esse método. Porque durante anos eu, na hotelaria, né, de luxo, praticando ali a hotelaria, eu percebi que os hóspedes que mais ficavam encantados e que fidelizavam mesmo com os hotéis que eu passei, não eram aqueles hóspedes que recebiam upgrade ou que recebiam champanhe no quarto, ou aqueles que a gente deixava uma cartinha de boas-vindas, daquelas que a gente já tem, né, pré-pronta. Não eram esses hóspedes que fidelizavam, né? A diferença para aquele que fidelizava, ela não estava nesses mimos, que têm sim seu valor, fazem toda a diferença, mas não são eles que fidelizam. O que fideliza está no detalhe, e está naquele detalhe que faz o hóspede se sentir verdadeiramente importante, e mais que importante, único, assim. Ele sentir que aquilo foi feito literalmente para ele. Então, era quando, por exemplo, eles sentiam que
aquela surpresa de aniversário, aquele bolo, seja o que for que a gente fizesse de aniversário, não era feito para todos os hóspedes que estavam fazendo aniversário. Tinha sido feito para eles, né? Que tinha sido preparado especificamente para eles. E é assim que os grandes hotéis de luxo fidelizam os seus clientes, né? Fazendo com que eles se sintam realmente importantes e únicos. E é isso que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, como fazer usando esse método do Sobak. E antes da gente entrar no método, eu acho que é muito importante a gente esclarecer o conceito de experiência do hóspede, porque acho que parece óbvio, né, para gente que vem, principalmente para gente que vem da hotelaria, mas tem muita gente que confunde e que acha e tem uma ideia muito reduzida do que é a experiência do hóspede, porque a maioria, eu não falo a maioria, mas muitas pessoas acreditam que a experiência do hóspede começa quando ele chega no hotel, né? Quando ele faz o check-in, quando ele entra no quarto, quando ele usufrui do hotel, do produto físico do hotel em si, né? Só que isso não é verdade, né? Essa experiência do hóspede, a experiência do cliente, ela começa muito antes disso. É tudo que envolve o hotel e o cliente. Então, é desde a experiência que ele teve com o site, desde a experiência de quando ele abriu para fazer a reserva, quanto tempo a página demorou para abrir, como que foi o atendimento pelo WhatsApp, como que foram respondidas as dúvidas dele, pode ser online ou numa chamada telefônica. Na chamada telefônica, como era o tom de voz da pessoa. Não é só a velocidade, né, que a chamada foi atendida ou que as dúvidas foram sanadas, mas é também a linguagem, o tom que é usado no e-mail mesmo, na chegada, né, na entrega aí do room service para quem está em A e B, no restaurante. Tudo isso faz parte da experiência. É um combo completo, né? Então, é isso que vai criando toda a experiência e o relacionamento do hóspede com o hotel em si. E tendo isso esclarecido do que é a experiência do cliente, agora eu quero diferenciar. Isso é a experiência, né? O pacote completo, do começo ao fim. Então, desde o primeiro contato que ele tem lá, seja com o assistente de reserva, seja com o recepcionista, seja online, tudo isso faz parte da experiência. Tendo isso claro, que o pacote da experiência, o que é uma experiência uau? A experiência uau é aquela que vai conseguir marcar o hóspede emocionalmente. É aquela experiência que vai gerar um vínculo, uma conexão entre o hóspede e o hotel. Então, pensem mesmo vocês... E aqui eu vou contar uma história interessante para vocês daqui a pouquinho, que é legal de como que a gente consegue gerar, né, esses vínculos. Mas aqui, antes de eu contar a história, eu queria que ficasse claro para vocês, essa experiência uau é aquela que você se conecta com o hóspede numa camada mais profunda. Então, não é o brinde que você deixa, não é a carta que é genérica aí para todos, não é o bolo de aniversário, não é o quarto arrumado, não são as flores na cama. Isso não são experiências uau. Tá? Porque essas experiências, elas não geram... São boas experiências e têm, sim, seu valor, mas não são elas que fidelizam mesmo, que o hóspede vai falar, eu quero ir sempre naquele hotel. Tá? Então, é disso que a gente vai falar aqui hoje. E eu queria que vocês fizessem um exercício e compartilhassem aqui comigo no chat. Se vocês têm algum local, ou que pode ser, não precisa necessariamente ser um hotel, pode ser um hotel, uma pousada, um restaurante, uma loja, uma sorveteria, enfim, algum local que vocês tenham na memória e que vocês vão com frequência, ou já foram algumas vezes, que vocês realmente sentem que existe um vínculo, que vocês se sentem, são locais que fizeram vocês se sentirem especiais ou importantes ali e únicos naquele momento. Quem compartilha aqui comigo no chat? Escreve aí para mim. Alguém tem? Primeiro, sim ou não? Tem esses locais para vocês? Que vocês vão desde criança, que vocês têm um vínculo emocional, que alguém já fez alguma coisa que marcou vocês? Ó, eu vou compartilhar com vocês uma história de uma experiência uau que eu vivi, e depois vou traduzir, né, na verdade,
o que eu quero trazer para vocês com isso. Eu tive uma experiência, e foi uma sorveteria, por isso que até dei exemplo de sorveteria, que eu quero compartilhar com vocês. Tem uma sorveteria que eu ia desde criança. Eu estou em Minas, gente, estou no sul de Minas. Eu sou mineirinha no sul de Minas. E aí, como eu estava falando, eu ia numa sorveteria, minha cidade é pequena, então eu ia nessa sorveteria com muita frequência. Só que aí, com 8 anos de idade, eu me mudei para Portugal. Em Portugal, eu morei por mais de 20 anos e depois mais 3 anos na Espanha. Como eu falei para vocês, eu fiz gestão hoteleira e fiz em Marbella, em Le Roche, que é a segunda melhor faculdade de gestão hoteleira do mundo. E então fiquei muitos anos fora. E aí voltei para minha cidade de férias, ainda não tinha voltado para morar, eu estou morando aqui há 3 anos. E vim de férias, mas voltei já adulta, assim, digamos. E aí, quando eu voltei, eu fui lá tomar sorvete, matar a saudade, e o dono da sorveteria virou para mim e falou assim: Oi, Maíra, tudo bem? E aí, o que vai ser hoje? O mesmo de sempre? Gente, aquilo foi assim, para mim, eu fiquei chocada. Eu fiquei, realmente, me tocou muito. Imagina, eu fiquei mais de 10 anos sem vir. Ele olhou para mim como se eu tivesse ido lá todos os dias, ou todos os finais de semana, tomar sorvete. O mesmo de sempre era o sorvete de flocos e morango, que eu sempre tomava e continuo tomando. E hoje ele faz isso com os meus filhos e etc. Mas aquele momento, gerou em mim uma conexão tão grande que eu nunca mais vou esquecer. Ele lembrou 10 anos depois que eu gostava de sorvete de morango de flocos. Olha o quão incrível é isso, quão carinhoso, quão atencioso e etc, né? Então, hoje já abriram outras sorveterias na cidade, eu não tenho nem coragem de ir, porque a sensação que eu tenho é que eu estou traindo, né? Porque de tamanha foi a conexão, o vínculo, a fidelização que eles conseguiram fazer comigo, que eu não consigo ir mesmo em outra sorveteria. É incrível, né? Enfim. E às vezes, e é aqui que eu quero trazer isso para você, às vezes, como foi esse caso dessa história que eu contei para vocês, isso acontece naturalmente, né? Mas a gente na hotelaria, que recebe muitas pessoas e que tem o intuito de fidelizar mesmo, o primeiro passo é a gente fazer isso com intenção. A gente ter a intenção de fidelizar, não deixar no instintivo de ele, como eu disse para vocês, ele era o dono da sorveteria. Nem sempre o dono vai estar lá para atender todos os hóspedes, receber e fazer todo aquele show, né? É toda a equipe, são vocês todos como líderes, todo mundo tem que fidelizar. Então, o primeiro passo é a gente entender que a fidelização ela é intencional. A gente não pode deixar o acaso da boa vontade ou do humor, ou seja o que for, do recepcionista, do garçom, enfim, de quem estiver ali no atendimento, na operação, tá? Porque se a gente fizer isso, os momentos uau e os momentos de fidelização mesmo, eles são consideravelmente reduzidos, se você não os faz com intenção mesmo, tá? E o segundo passo é você entender que momentos uau, eles não acontecem com quartos arrumados e com espaços bem decorados. Então, se tem alguém que seja aí dono de hotel ou de pousada, eu sei que não é muito agradável de ouvir, mas é verdade. Claro que hotéis bonitos e decorações bonitas têm muito valor, né? As pessoas selecionam o hotel muito por isso. Mas o fidelizar, o voltar, está muito mais conectado com a emoção que a equipe gerou e o quanto ele se sentiu acolhido e bem ali na equipe, no espaço, né, dentro do hotel, do que propriamente com o espaço em si, né? Então, esse é o segundo passo, é a gente ter essa consciência, né? Que o UAU ela é sobre conexão, sobre memórias que a pessoa vai carregar para a vida inteira, e isso exige, sim, uma intenção. E se for para muita gente, como eu quero ensinar vocês aqui para fazer, exige, além de intenção, um método, que é isso que eu vou dar aqui para vocês hoje. E o nome desse método é o SOBAC, tá? E o SOBAC, ele é um acrônimo, então cada letra tem um significado, e ele se traduz em 5 hábitos. São 5 hábitos que você deve ter para conseguir ter
a fidelização como rotina aí dentro da sua equipe e dentro do seu hotel, tá? Então, o primeiro, que é a letra S, a primeira letra é o de você se preparar. O que eu quero dizer? O que quer dizer esse hábito, né? Qual é o hábito de se preparar? Como que a gente faz isso? O se preparar, ele se traduz em basicamente você estudar o cliente. Nossa, Maíra, mas como assim estudar o cliente, né? Eu vou explicar. E pode ser feito de diversas formas e vai depender muito da infraestrutura do seu hotel propriamente dito ou da sua pousada. Tem hotéis que vão ter equipes que são todas inteiras voltadas para isso, como era o caso, por exemplo, da minha equipe no Copacabana Palace, que era uma equipe de guest relations em que guest relations, mordomos e afins, em que eu tinha realmente uma equipe para gerenciar que tinha a intenção, a equipe era feita para isso, né? Para encantar os hóspedes e para resolver reclamações. Nem todo mundo vai ter essa infraestrutura, tem outros hotéis que eu passei que também tinha, mas muitos não têm, e tá tudo bem, tá? O que a gente precisa para esse método funcionar são pessoas trabalhando na operação, e isso a gente tem, todo mundo tem dentro dos hotéis. E aí pode ser recepção, pode ser reservas, pode ser governança, pode ser guest relations, pode ser alimentos e bebidas, todo mundo vai fazer parte disso. O que você precisa é conseguir incluir esse método na sua rotina, tá? E uma coisa importante também para falar para vocês é que esse método, ele não precisa ser... como é que eu vou dizer? Ele não precisa ser executado inteiro por todas as equipes do hotel, mas todas as equipes do hotel precisam colaborar para que ele funcione. Então, tenha uma equipe, que aí vocês têm que ver quem funciona melhor dentro do hotel para implementar. Em geral, recepção funciona muito bem, guest service, guest relations, reservas, concierge, normalmente são pessoas que a rotina da operação permite que esse método seja aplicado, mas todo mundo, alimentos e bebidas contribuem muito, todos os departamentos contribuem muito, tá? E eu vou explicar por que eu estou falando isso. Se a gente estiver, por exemplo, falando de recepção ou falando de reservas, a gente precisa buscar momentos em que as pessoas estejam literalmente dedicadas para isso. O que eles vão fazer na prática, né? O que a gente tem que fazer nesse passo do se preparar? As pessoas que forem incumbidas dessa função vão abrir todas as reservas do dia seguinte e vão buscar detalhes. Abrir as reservas todas, tem muitas reservas que têm, né, os detalhes do que a pessoa está indo fazer, quais são, se vem comemorar datas especiais ou não, se está vendo do aniversário de casamento, se tem algum detalhe, alguma coisa de acessibilidade, enfim, você consegue ver ali detalhes dos hóspedes na própria reserva, beleza. Além disso, você pode pegar e selecionar pelo menos os VIPs, e aí você tem várias classificações de VIP, eu posso fazer outra aula para isso, mas você vai abrir os seus VIPs e buscá-los em redes sociais. Então, você vai jogar, hoje em dia as redes sociais ajudam muito, né? E quando você vai buscar informações nas redes sociais, você pode encontrar inúmeras informações. Viagens que eles tenham feito, coisas que eles gostem de comer, se tem filhos, se vai vir com os filhos, se é casado, se não é casado, se está em comemoração de alguma data especial, se fez alguma viagem especial recentemente. Enfim, você consegue ali informações que valem ouro para quem quer fidelizar os hóspedes, tá? Então, a gente incluir na rotina do recepcionista, do agente de reservas, do supervisor, coordenador de governança, etc., essa rotina de abrir as reservas, olhar as reservas dentro do sistema, os dados que vocês já têm, e além dos do que já tem, você buscar dados extras que podem, sim, fazer muita diferença, tá? Maíra, mas a gente vai encontrar sempre? Não, não vai encontrar sempre, mas aquele que você encontrar, você vai conseguir fazer toda a diferença, tá? Oi, pessoal, tem pessoal chegando aí. Sejam muito bem-vindas. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Você pode, por exemplo, abrir a reserva do hóspede e tá lá escrito, por exemplo, que o hóspede adora chocolate amargo, vamos supor.
E parece besteira, né? Primeiro, parece besteira para a grande maioria dos hotéis. E é aqui que já começa um erro da grande maioria. Que é, nossa, agora vou me dar o trabalho de escrever que o hóspede gosta só de chocolate amargo? Cara, faz muita diferença. Sabe por quê? Porque se eu deixar um bilhetinho, eu te garanto que se deixar um bilhetinho escrito, seja bem-vinda, vamos supor que é a senhora Maria, a hóspede, é um prazer tê-la novamente conosco. Vamos deixar aqui esse mimo de chocolate amargo, como sabemos que é o preferido da senhora. Seja super bem-vinda novamente, é um prazer tê-la conosco. Quando você faz isso, você está dizendo para ela que você intencionalmente escolheu um chocolate que é o preferido dela, que é o único que ela gosta, etc., para deixar ali. Você deixou isso, um bilhete carinhoso. Ali você ganha o hóspede, porque ele se sente único, ele se sente importante. Você olhou para ele. Não é que tem um chocolate amargo em todos os quartos. Entendem a diferença? Ah, um bolo de aniversário. É diferente o hóspede que tem a sensação que você colocou um bolo de aniversário igual, como eu também já vi, tá? Em grandes redes de luxo, das referências. Como também acontece, da gente ter um monte de bolo na geladeira, prontinho ali, e a gente pega um e coloca no quarto. Ah, é gostoso? É gostoso. Mas faz toda a diferença quando o bolo está escrito o seu nome, quando o bolo tem uma vela personalizada, quando faz muita diferença. Então, parece besteira, porque eu estou falando para vocês. E isso é uma coisa que vocês têm que passar para o garçom de AIB, para a camareira, para o recepcionista. Essa noção de que a informação que eles têm, porque, em geral, não vai ser a liderança que vai ter acesso a essa informação. Então, isso precisa ser ensinado para a equipe, para que eles aprendam a valorizar, porque é essa informação que eles vão trazer que vai nos permitir fidelizar, que vai nos permitir encantar, que vai nos permitir criar esses momentos uau. Porque se o garçom, ou se a camareira, se alguém não tivesse escrito lá que o hóspede gostava de chocolate amargo, eu não tenho como fazer isso. Eu nunca vou saber, né, disso. Então, é exatamente isso, tá? Então, a gente buscar esses momentos e esses detalhes para a gente conseguir personalizar e falar, olha, a gente faz sim, a gente se esforça para agradar todo mundo, mas a gente olha para cada um individualmente e é isso aqui que fideliza, tá bom? Então, esse é um exemplo que eu queria trazer para vocês. E aí tem hotéis, como eu falei para vocês, que vão estar dedicados exclusivamente ao encantamento, que são guest relations, que são mordomos, mas todo mundo pode fazer, não precisa ser só o guest relations. E outro ponto muito importante é que, mesmo se você, reforçando novamente, se você não é a equipe responsável, se você não é a equipe de guest relations, se você não é a equipe de mordomos, etc., você é, sim, responsável por encantar e por fidelizar, e a equipe de guest relations e a equipe de mordomos dependem de todo mundo que está na operação, que tem contato direto com o hóspede para conseguir criar esses momentos. Porque se ninguém alimenta essas informações, fica todo mundo muito limitado e o hotel, por muito bom padrão que seja, vai ser sempre um padrão generalizado para todo mundo que está lá dentro. Vocês conseguem entender a diferença de você conseguir personalizar? Alguém tem que se dar ao trabalho de fazer isso intencionalmente, tá? Então, pronto. Então, isso é o ponto 1 do se preparar. Ficou claro aí para todo mundo? Manda um joinha aí, quem tá. Aê! Boa, boa, boa. Boa, Suelen, boa, Rosilene, boa, boa. É isso aí. Então, esse é o primeiro passo, a gente se preparar. O segundo passo é a gente ter o hábito de observar. E aqui, a gente, como líder, e ensinar a equipe a valorizar isso. O estar presente, atento a oportunidades sutis de encantamento, que às vezes podem ser oportunidades que estão acontecendo naquele momento para você agir naquele momento, e às vezes podem ser oportunidades futuras, como, por exemplo, lá o exemplo do chocolate amargo. Só foi possível o exemplo do chocolate amargo de deixar aquilo que a gente sabia que ela gostava, porque alguém, há meses, ou às vezes até há anos atrás, escreveu que o hóspede gostava de chocolate amargo, ou então que era alérgico à lactose, ou tinha alguma restrição, alguma coisa. Então, esse é um exemplo de você ter um olhar atento para você conseguir encantar no futuro, né?
Agora, tem exemplos de momentos em que você vai conseguir observar para encantar no próprio momento. Que é, por exemplo, você perceber que a criança que está na piscina está com medo da piscina, que está com medo de nadar, e você buscar uma boia e oferecer, por exemplo, uma boia personalizada. Nossa, Maíra, mas a gente vai ter boias personalizadas, gente? Quanto custa na operação você ter aquelas boias de criança, boias normais, em que você escreve, por exemplo, a inicial da criança, que você escreve o nomezinho dela? Isso já é um sinal de personalizar, tá? De você ter essa atenção, correr lá, pegar a boia. Isso nenhum pai nem mamãe esquece, né? Da gente agradar filhos é igual agradar um pai ou a mãe. Né? Então, observar que o hóspede, por exemplo, aí para a galera que é de A e B, né? Observar, por exemplo, isso acontece muito, que o hóspede sempre prefere aquela mesa no café da manhã, ou sempre prefere aquela mesa no almoço. Você deixar aquela mesa reservada e na hora que você vê ele entrando, você falar, olha, senhor João, eu já deixei a mesa reservada para o senhor, deixar lá a plaquinha, reservado, e falar, eu reservei para você, talvez ele fosse pegar aquela mesa da mesma forma como ele pega todos os dias, mas o simples fato de você ter reparado que ele gosta daquela mesa, que ele prefere ali ter tido carinho, atenção de reservar aquilo para ele, eu te garanto, são essas coisinhas que fidelizam. Eu quero ter um ponto aqui que eu queria muito ressaltar para vocês. Que eu não sei se vocês já repararam, mas todos os exemplos que eu dei, eles custaram zero. Ou quase zero. O que eu quero dizer aqui é que a fidelização, ela não, em geral, ela não custa dinheiro, ela custa atitude, ela custa comportamento. Tá? Ela é muito mais sobre comportamento da equipe em relação ao hóspede, um comportamento genuíno de atenção, de escuta, de querer realmente agradar e o hóspede sentir isso, do que propriamente de investimento. Então, são armas aqui que eu estou dando para vocês de muito valor, porque elas não exigem investimento e elas trazem muito retorno. Né? Então, elas aumentam muito o retorno do hotel e aumentam vendas, aumentam o retorno financeiro, no final das contas. Então, são coisas de muito valor, né? Para todos nós que somos líderes hoteleiros, no final das contas, o que a gente quer é hóspede fidelizado, tá? Então, o observar, ele passa justamente pelas pessoas se habituarem a ter esse olhar atento e entenderem que sim, tem momentos que elas vão agir naquele momento, ok, e tem momentos que elas vão valorizar esses detalhes. Gosta de suco de melancia, não come, é alérgico à lactose, tem 2 filhos, a idade dos filhos, quando faz aniversário, quando é a data de aniversário de casamento. Tudo isso vale ouro para a gente. Talvez não naquele momento, mas no momento futuro. Tá? Então, a gente ter esse hábito. Então, falamos aqui de 2 hábitos. É vocês se prepararem para quem vai chegar, então estudar quem vai chegar e buscar esses momentos particulares de cada um. O segundo hábito é ter o hábito de observar quem está dentro do hotel, quem está hospedado, e buscar esses detalhes e alimentar o sistema. Tudo tem que ficar em sistema, tá, gente? Porque se só eu souber dessa informação, essa informação não tem tanto valor, porque talvez a Gov não consiga fazer nada, talvez recepção não consiga fazer nada. Então, se está no sistema, todo mundo consegue pensar sobre aquela informação e aplicar nos respectivos departamentos, tá? Então, tudo tem que estar concentrado no CRM, no sistema que vocês tiverem, seja o Opera, não sei, quem aí trabalha com Opera? Manda um joinha. Não sei se no Atlântica, que é normalmente de maiores redes, trabalham com Opera, né? Mas independente, é o sistema que vocês tiverem, funciona. Alimentem o sistema, porque é lá que vai vir a oportunidade de fidelização e de encantamento para vocês. Ok. Então, dito isso, temos os 2 primeiros passos, vamos para o terceiro hábito. O terceiro hábito é o hábito de você buscar padrões. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque depois de você observar muitos hóspedes, depois da vivência da operação diária, de todo mundo que está lá na operação, que eu sei que todos vocês que estão aí estão,
você se dá conta que tem momentos que acontecem com alguma frequência. Concordam? É o aniversário de casamento. Aí fala, Maíra, mas a gente já sabe disso. Pois é, a gente já sabe, né? Tem muitos momentos que a gente já sabe. A questão aqui é como é que a gente encanta, como é que a gente cria cria padrões que vão realmente criar momentos uau. É como se você estivesse padronizando momentos uau. Esse é o objetivo. Então, por exemplo, para aniversários, aniversário é uma data muito comum das pessoas viajarem para comemorar, e a gente recebe muitos hóspedes comemorando aniversário. Aniversário de casamento também, alguns hóspedes, alguns hotéis específicos são mais românticos e tal, né? Então, essas datas, qual que é não só datas, tá? Peguei aqui essas de exemplo, mas tem muitas situações comuns em que a gente consegue padronizar o encantamento. E é criar essa consistência desses momentos. Como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, então, criar consistência nos momentos uau, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Todo check-in de aniversário, por exemplo, você pode ter não só um bolo, uma mensagem especial no aniversário, mas você pode ter, por exemplo, uma vela personalizada, um bolo personalizado. E aqui personalizado na cozinha para chefes, né, para confeiteiros, etc., pode ser o desenhar, escrever o nome da pessoa. Em vez de escrever parabéns, genérico, que poderia ser para qualquer pessoa, escreve o nome da pessoa. Já faz toda a diferença. Escreve um cartão à mão, em vez de ser aquele cartão que já vem impresso. Né? Então, isso tudo são momentos que você consegue padronizar. Então, quem está fazendo aniversário amanhã? A Amanda, o Jorge e o Paulo. Beleza, então são 3 bolos. Parabéns, Amanda, parabéns, Jorge, parabéns, João. Então, assim, faz toda a diferença. São detalhes. É sempre sobre detalhes. Tem um que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que a gente usava muito no Copacabana Palace. O Copa tem um espumante que é do Copa mesmo. Então, o Copacabana Palace tem um espumante que vem o logo, tudo é feito para o Copa. Tá? Então, ok, isso daí é um diferencial, nem todos os hotéis vão ter, alguns podem ter também, então fica aí uma ideia, né, quem sabe, mas o Copa tem, e tudo bem, se você tiver ou não tiver, tá? A ideia que eu vou seguir, ele funciona para uns e para outros. O que a gente fazia? A maioria dos hotéis faz o quê? Deixa o espumante numa bandeja de gelo e etc, normalmente com uma mensagem ou alguma coisa. A gente pegava o espumante, escrevia, a gente tinha uma caneta que escreve no vidro. E aí a gente escrevia no vidro da garrafa mesmo. Né, parabéns, aí escrevia o nome da pessoa, seja muito feliz, etc. A gente escrevia a mensagem, e aí no logo do Copa, no logo da garrafa, tinha a imagem do Copa com todas aquelas janelinhas que vocês já devem ter visto, né? A imagem. E a gente apontava, fazia uma seta e falava, você está aqui, né? Apontando. Então, era super personalizado. Era um champanhe, era um espumante. Tudo bem, mas olha a diferença de você colocar uma garrafa simplesmente num balde e eu pegar a garrafa, escrever, mostrar que você está ali, etc. Então, é muito legal. Tá? Então, são coisas que você pode aplicar amanhã. Em vez de você colocar espumante, que eu sei que provavelmente 100% de vocês têm algum momento em que vocês colocam espumante, escrever na garrafa, por exemplo, né, o nome da pessoa, parabéns, deixar ali uma mensagem bonita. Então, são exemplos, mais uma vez, de investimento zero para adicionar e escrever na garrafa e que está personalizado e que você acaba fidelizando, criando memórias, criando conexão mesmo entre o hóspede e o hotel. Então, o hóspede se sente realmente especial, bem-vindo, importante ali. E é aqui que a gente consegue fidelizar. Outro exemplo, ter boias personalizáveis que você possa escrever o nome e a mensagem e oferecer, por exemplo, para todas as crianças. A gente deu o exemplo lá, né, de você observar e ver que a pessoa está precisando naquela hora. Se você acha que tem muitas crianças que precisam de boias ocasionalmente, por que não ter esse hábito? Comprem algumas boias e deixam, e vocês escrevem o nome e oferecem para todas as crianças do hotel, por exemplo. De X a X idade, né? Que faça sentido, obviamente. Mas aqui o que eu quero dizer é, a gente está buscando padronizar momentos uau.
Fez sentido para vocês? Manda um joinha aí, quem está comigo. Tá fazendo sentido? Boa, boa. Boa, Rosilane. É isso aí. Tá? Então, vimos o se preparar, o observar. Vimos o buscar padrões, que é isso, como que a gente consegue padronizar momentos que acontecem sempre, que pode ser, por exemplo, sempre quando pedem um late checkout, sempre quando pedem um travesseiro extra, sempre situações que aconteçam com frequência, e aí cada hotel tem a sua particularidade, né? Se for um hotel de praia, as pessoas podem sempre pedir, não sei, alguma coisa para levar para a praia, né? Ou bolsa, ou alguma coisa. Enfim, algum atendimento, alguma coisa que você consiga fazer que seja personalizado para aquelas situações específicas, tá? Daquele hóspede específico. E aí, aqui, só para fechar, é como se vocês criassem com esses padrões, é como se vocês fossem colecionando e criando cartas na manga para vocês criarem momentos uau. Esse que é o objetivo. Ah, esse hóspede veio com criança. Opa, tenho essa carta na manga de boia, tenho a carta na manga de sorvete, tenho a carta na manga de tenda dentro do quarto, com o nome escrito, que era uma também que a gente fazia com muita frequência dentro dos hotéis. Enfim, quais são as cartas que você consegue personalizar para aquele hóspede especificamente, tá? Então, você vai colecionando cada vez mais cartas. E aí, vai da criatividade de cada um, né? De ir criando esses momentos. Depois vem o A. Então, a gente viu o S, o O, o B. Agora vem o A, de agir. Então, você vai, basicamente, escolher a carta apropriada para aquele hóspede e vai colocar ela na mesa. E vai agir, né? Então, no momento de agir, e aqui eu queria trazer isso para vocês. Que parece repetitivo, mas eu acho que muitos hotéis ainda falham. E é uma coisa que faz toda a diferença e que fideliza muita gente e, mais uma vez, custo zero. Que é quando você vai agir, quando você vai ter contato com o hóspede, o importante é você ter noção que o seu objetivo é fazer com que aquele hóspede se sinta importante. E tem um gesto que, por muito simples que seja, nos faz, a todos os seres humanos, sentirmos importantes e únicos, que é usarmos o nosso nome. E às vezes a gente menospreza isso, porque a gente ouve tanto isso na hotelaria, que a gente acaba desvalorizando. Mas se pensar na origem do porquê que a gente se sente especial, eu quando vou numa loja, numa sorveteria ou num restaurante e chega alguém e fala para mim: "Oi, Maíra, tudo bem?", aquilo me marca. E eu tenho certeza que marca vocês também. Porque eu me chamo Maíra, basicamente só eu. Então é um nome que no meu cérebro remete a tudo aquilo que eu sou. Eu conecto, não é qualquer cliente, não é olá, boa noite, onde a senhora gostaria de se sentar? Não, olá, boa noite, Maíra, onde a senhora gostaria de se sentar? É totalmente diferente, é o 880, sabe? E fideliza muito. A gente conseguir usar o nome do hóspede, e mais uma vez, estrategicamente, olhem as chegadas, olhem a foto do hóspede, olhem nas redes sociais. Quando o hóspede aparece na frente, a gente sabe quem é, tá? Então, na hora que você for agir, duas coisas. O nome do hóspede é poderoso, e outra coisa que é muito poderosa é o sorriso. E que nem todo mundo usa. Sorrir genuinamente é a outra ação que dentro da hotelaria tem um poder enorme. O sorriso, ele tem o poder de tornar o momento agradável, de tornar o momento leve, de ser gentil, simpático, tudo com um sorriso fica mais agradável. Dentro da hotelaria de luxo, eu não sei se algum de vocês aí tem essa prática também, no departamento de reservas, todos, eu acho, todos os hotéis que eu passei, Ritz-Carlton, Four Seasons, dentro do Trump também a gente tinha, Sofitel também, a gente tinha dentro do departamento de reservas um espelho para o Copacabana Palace também, dentro cada agente de reservas tinha um espelho na sua frente, para quando ele atendesse o telefone, ele
conseguisse se ver sorrindo e fizesse uma expressão agradável, porque isso passa, né, pelo telefone também, né? Passa no nosso tom de voz, passa na forma como a gente está como a gente está se expressando, né? Então, não é só o que a gente está falando, não são só as palavras. O tom, a forma como a gente fala, faz toda a diferença. E usar o sorriso para falar, se eu virasse de costas e falasse para vocês sorrindo ou sem sorrir, vocês claramente saberiam aonde eu estou sorrindo e aonde eu não estou sorrindo. E não é diferente com o hóspede, né? Mesma coisa. Então, o sorriso, ele abre muitas portas, ele gera conexão, ele torna tudo muito mais agradável. Então, quando forem agir, usar o nome e o sorriso são duas armas, custo zero e extremamente poderosas, tá? E, por último, a gente tem a letra C. E eu coloquei aqui, a letra C, ela significa crescer, que é vocês terem o hábito, vocês e a equipe de vocês, replicarem isso, né, para a equipe de vocês, de aprender com cada atendimento. Então, se você tentou encantar e não funcionou, se você recebeu um feedback positivo muito bacana de algo que você nem estava valorizando assim tanto, que você achou que não fosse fazer tanta diferença e fez, aprenda com aquilo, replique aquilo. Se você fez uma coisa que te demandou muito esforço e você viu que não gerou tanto efeito assim, aprenda com aquilo também. Fala, olha, gente, essa ação foi sabe, às vezes tem, né, isso, a gente faz um esforço enorme e o efeito não é muito grande, né, não tem tanto esse retorno. Então, vão aprendendo com cada encantamento, com cada momento uau que vocês se esforçam para criar, funcionando ou não funcionando. O importante é que vocês tirem aprendizado disso e que isso se torne um hábito. Então, vamos lá rever os cinco hábitos, né? Que é do Sobak. Então, o primeiro é vocês se prepararem. Então, adquirirem o hábito de estudarem os clientes, literalmente. Nossa, Maíra, mas eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Eu já trabalhei dentro da operação mais puxada do mundo. Recepção, gov, alimentos e bebidas, tudo isso a gente consegue, sim, incluir na rotina. Momentos em que você vai olhar as reservas do dia seguinte, vai ver, nem que seja os VIPs, ou escolher aleatoriamente 10 hóspedes que vocês vão pesquisar a fundo e ter o objetivo, a intenção de realmente fidelizar. Então, o primeiro, se preparar. Então, abraçar a missão intencionalmente de conhecer os hóspedes e buscar coisas particulares sobre eles para encantar. Esse é o S. Depois o O, de observar. Então, criar na rotina de vocês e da equipe de vocês o hábito de observar os hóspedes quando eles estão circulando pelo hotel. Eles têm filhos, eles são casados, eles estão comemorando alguma coisa, o que eles falam, que tipo de restaurante eles gostam, aonde eles comemoraram alguma data especial, aonde foi, em que restaurante foi, o que eles fizeram. Enfim, do que eles estão falando, para onde eles estão indo, que tipo de programa eles gostam. Tudo isso é informação que vale ouro. Então, ter o hábito de observar os hóspedes e alimentar o sistema para que a longo prazo essa informação não se perca e possa ser utilizada quando for o momento mais apropriado, tá? Então, se preparar, observar. O B é de buscar padrões. Então, dentro de toda essa observação de quem está na operação, tem momentos que se repetem sempre. Pedir recomendação de restaurante, a história da boia da piscina, do que as pessoas pedem muito, pede muito late checkout, pede muito ajuda na praia, pede muito para segurar, como é que chama? Espreguiçadeira na piscina. Enfim, o que é habitual? E nesses momentos, criarem padrões de uau. Né? Se é de aniversário, criar o bolo personalizado, se é no restaurante de segurar a mesa, né, de reservar a mesa, tenham o hábito de reservar a mesa, de escrever o nome do hóspede na mesa, surpresa para ele. Eu reparei que o senhor gostou dessa mesa, então eu reservei para o senhor. Coloca lá o nome do hóspede, em vez de ser só para a plaquinha de reservei. Tem muitos, inúmeros exemplos que eu poderia dar aqui para vocês. Vou dar mais um, só que eu lembrei aqui, em relação à reserva de restaurante, que eu falei, e é muito comum.
né, os hóspedes pedirem recomendação de restaurantes. E a gente, normalmente, a gente é simpático, né? Na hotelaria, em geral, é difícil você arranjar alguém que não seja naturalmente simpático, porque senão é difícil ficar na hotelaria, né? Mas quando as pessoas pedem recomendação, é uma baita oportunidade de você fazer um uau. Porque você pode pegar o mapa da cidade, explicar as diferentes opções, como são os ambientes do restaurante, perguntar o que a pessoa gosta, se ela vai comemorar alguma ocasião especial, ligar para lá, reservar a mesa, pedir uma atenção, de repente, do chefe, sugerir algum item do cardápio, sugerir atividades para ela fazer em volta do restaurante, depois do jantar ou antes do jantar, de visitas que ela pode fazer ali na região, perguntar se ela quer que mande o motorista buscar ou levar, ou reservar comprar algum bilhete, teatro, cinema, não sei. Enfim, é um momento que você tem muitas possibilidades do que simplesmente falar, olha, tem um restaurante aqui perto que é uma delícia, o ambiente é gostoso, acho que o senhor vai gostar. É totalmente diferente, tá? Então, são muitas oportunidades que você tem quando as pessoas pedem recomendações. Por exemplo, tá? De você realmente dar o passo além. Escolha como se você fosse escolher para você, né? A gente abre o Instagram, a gente vê o ambiente, mostra para o hóspede, abre os restaurantes, as opções que você está falando, mostra para ele como ele, o que ele gosta, que tipo de ambiente ele está buscando, vê se ele se identifica, liga para lá, reserva, busca o que tem para fazer ali na região, dá uma conversada com o concierge, se você tiver concierge ali, enfim. São muitas possibilidades, tá? E isso, por exemplo, é uma coisa que você pode buscar esse padrão, que certamente acontece dentro do seu hotel, de pedir recomendações. Então, se preparar, observar, buscar padrões, agir, que depois que você vai colecionando essas cartas de encantamento e de uau, cada vez você tem mais cartas para jogar. Então, você já sabe que quando o hóspede é alérgico à lactose, você pode dar um bombom tal, você pode fazer um bolo que é específico sem lactose, você tem várias possibilidades. Se você sabe que o hóspede tem filhos que são crianças, você já sabe que você já tem a carta na mão da boia, a carta na mão do sorvete, a carta na mão da cabaninha, etc. Então, para cada tipo de hóspede, você vai colecionando mais cartas, e aí vai ficando cada vez mais fácil, você vai tendo um repertório maior para você usar nesses momentos de uau, para você fidelizar os hóspedes e conseguir mantê-los com vontade de voltar para o seu estabelecimento, seja hotel, seja pousada, recomendando, deixando comentários no Booking, deixando comentários no TripAdvisor, né? Então, que é isso que a gente quer, no final das contas, né? Então, usem e abusem do método do Sobak, tá bom? Vocês gostaram do método? Manda um joinha aí. Quem gostou? Quem vai usar? Boa! Boa, boa, boa. Fico feliz. Fico feliz que vocês tenham curtido. Usem muito. Esse método é muito eficiente e não é complicado de aplicar. Começa a fazer parte da cultura do hotel, da equipe sua mesmo, né? E é isso, gente. Então, antes de terminar, não quero deixar de agradecer a presença de todos vocês e de deixar o meu convite. Então, se você quer ter mais práticas estratégicas de ter uma equipe, para ter uma equipe engajada, com turnover baixo e conseguir fidelizar os seus hóspedes, não perde nenhuma aula da My Hotels Academy, toda terça-feira, às 14 horas. Se você não está inscrito lá no grupo para participar das aulas ao vivo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então clica lá, se inscreve e a gente se vê lá na próxima terça, às 14 horas, tá bom?